Audiolivro O Peregrino, John Bunyan, capítulo 12. Surge falador. Ele é o retrato de muitos falsos líderes religiosos, que dão a entender que a religião consiste em muitas palavras e em nenhuma obra. Os dois peregrinos iam distraídos nessa interessante conversa, quando vi no meu sonho que Fiel, olhando para um lado da estrada, viu um homem chamado Falador, que ia um pouco à frente deles, pois no caminho havia lugar para todos. Era um homem alto. Sua aparência era bem melhor de longe do que de perto. Fiel chamou-o e perguntou-lhe se também estava indo para o país celestial. Falador. Sim, estou indo para lá. Fiel. Nós também. E se você quiser ir conosco, usufruiremos de sua amável companhia. Sim, eu os acompanharei com muito prazer. Caminhemos, pois, juntos e empreguemos o tempo em conversas proveitosas. Falador. É muito agradável para mim participar de conversas proveitosas e, sinceramente, sinto-me muito feliz por ter encontrado pessoas que gastam o seu tempo em algo tão proveitoso, pois sei que são poucos os que assim procedem quando viajam. A maioria prefere se entregar a passatempos tolos ou a conversas sem nenhum proveito, e isto me incomoda muito. Fiel. Esse pessoal que se comporta assim é digno de lástima, pois não há neste mundo assuntos tão dignos de nossa atenção do que os que pertencem a Deus e aos céus. Falador. Como eu gosto de ouvir pessoas falarem assim, suas palavras revelam que você tem uma convicção profunda, pois haveria alguma coisa comparável ao prazer e ao proveito que se tira de falar sobre as coisas de Deus? Se gostamos de história, de mistérios, de milagres, de prodígios e sinais, da narração de grandes acontecimentos, onde encontraremos leitura tão agradável e tão bem escrita como nas Sagradas Escrituras? Fiel, é verdade. Mas devemos nos preocupar em tirar sempre dessas leituras lições proveitosas para a nossa vida. Falador. Sou da mesma opinião e falar sobre essas coisas é muito proveitoso, porque através delas pode-se chegar ao conhecimento de muitas outras. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a necessidade que todos temos de um novo nascimento. A insuficiência das nossas obras, a necessidade que temos da justiça de Cristo e outros assuntos. Conversando sobre o que a Bíblia ensina, podemos aprender também o que é arrependimento, fé, oração, sofrimento e outros temas semelhantes. Podemos aprender quais são as grandes promessas e consolações do Evangelho. Podemos aprender como refutar as falsas doutrinas, defender a verdade e ensinar aos ignorantes. Fiel. Tudo isso é verdade e fico muito feliz em ouvir você falar assim. Falador. Porém, as pessoas não costumam se ocupar muito com esses assuntos e por isso há tão pouca gente que compreende a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para alcançar a vida eterna. Muitos vivem na ignorância da prática das obras da lei, mediante as quais ninguém pode chegar ao reino dos céus. Fiel. Você deve levar em conta que o conhecimento espiritual dessas coisas é dom de Deus. Ninguém a alcança só por falar nelas ou por empregar esforços humanos. Falador. Sei disso perfeitamente, pois nada podemos obter se lá de cima não nos for dado. Tudo é pela graça. Centenas de textos confirmam isso. Fiel. Muito bem. Agora vamos concentrar a nossa conversa em um assunto em particular. Falador. E que assunto vocês escolheram?
Querem falar sobre coisas terrenas ou celestiais? Sobre coisas sagradas ou profanas? Passadas ou futuras? Estrangeiras ou do país de vocês? De coisas mais essenciais ou mais superficiais? Escolham e conversaremos sobre o que vocês quiserem, sempre com a condição de tirarmos proveito do assunto. Fiel, admirado e aproximando-se mais de Cristão, que durante todo esse tempo tinha permanecido um pouco distante. Que grande companheiro encontramos, não? Ele deve ser um excelente peregrino. Cristão, sorrindo discretamente. Fiel, tenha cuidado. Este homem que lhe impressionou tanto é capaz de enganar a todos os que não o conhecem. Fiel, e você o conhece? Cristão, se conheço. Melhor do que ele próprio se conhece. Fiel, então quem é ele? Cristão, chama-se Falador e vive na cidade onde nascemos. Admiro-me de que você não o conheça. Fiel, de quem ele é filho? Onde mora? Cristão, filho de um tal bem-falante que morava na Rua das Boas Palavras. Porém, apesar da sua língua de prata, é pessoa que não merece a nossa confiança. Fiel, mas ele parece um homem muito decente. Cristão, sim, para quem não o conhece. E parece bem melhor quando viaja, mas quando está em casa é coisa muito diferente. Quando você disse que ele parece ser pessoa decente, lembrei-me dos quadros de alguns pintores que produzem melhor impressão a certa distância do que de perto. Fiel, não sei se devo considerar um gracejo as suas palavras porque estou vendo você sorrindo. Cristão, Deus me livre de brincar com um assunto tão sério como esse, apesar de haver sorrido. Nem permita o Senhor que eu acuse alguém falsamente. Agora, vou dizer a você o que sei a respeito desse homem. Todos os companheiros lhe servem. Todas as conversas lhe agradam. O que lhe disse há pouco seria o mesmo que ele diria se estivesse em um bar. A religião verdadeira não existe no seu íntimo, nem na sua casa, nem na sua vida. O evangelho não desceu ao seu coração. Tudo o que ele sabe está na ponta da língua e sua religiosidade consiste em dizer a todos que é um homem religioso. Desculpem. Fiel, você fala sério? Então eu estou muito enganado com relação a esse sujeito. Cristão, falo sério. Pode confiar no que lhe digo. Você está muito enganado com esse homem. Ele é praticante daquele provérbio: dizem e não fazem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Mateus 23, 3, 1 Coríntios 4, 20. Ele fala de oração, de arrependimento, da fé e do novo nascimento, mas não pratica nem passou por nada disso. Não faz mais do que falar. Eu o estudei e observei muito bem, tanto em sua casa como fora dela, e sei que o que digo é a pura verdade. A sua casa é tão sem compromisso com Deus como sem sabor é a clara do ovo. Ninguém que mora nela recorre à oração ou lê a Bíblia, e em seus moradores não há nenhum sinal de arrependimento do pecado. Os irracionais têm mais referência a Deus do que eles. Eles são a própria nódoa, o opróbrio e a vergonha do cristianismo para todos os que os conhecem. Romanos 2, 23 e 24. No bairro em que esse homem mora com sua família, não é possível ouvir uma palavra sequer em favor do evangelho, e isto por culpa dele. O povo costuma dizer que ele é um santo na rua e um demônio em casa. A própria família tem medo dele, pois o vê tão grosseiro e tão colérico para com eles,
que nem sabe o que há de fazer para lhe agradar, nem como há de lhe falar. Os que têm algum assunto a resolver com ele dizem que prefeririam tratar com um animal, pois certamente receberiam maiores demonstrações de respeito e consideração. O pior de tudo é que está educando os filhos no mesmo sistema. E se descobre em alguns deles um temor ignorante, entre aspas. Assim, chama ele ao primeiro sinal de sensibilidade de consciência, fecha aspas. Chama-lhe de torpe, nécio e estúpido. Recusa-se a empregá-lo em qualquer trabalho e não o recomenda a ninguém. Sua vida escandalosa tem sido causa de muitos tropeçarem e caírem. E se Deus não impedir, ele será a ruína de muitas outras pessoas. Fiel. Bem, irmão, acredito nas suas palavras, não só porque você me garantiu que o conhece, mas também porque, como cristão, você deve dar testemunho verdadeiro dos homens, pois não posso acreditar que tenha dito essas coisas por ódio ou por má vontade. Cristão, se eu não o conhecesse, seria natural que tivesse dele a mesma opinião que você tem. Porém, até as pessoas más o evitam e as boas se envergonham dele. Fiel. Bem, agora reconheço a diferença que há entre o dizer e o fazer. E daqui por diante não me esquecerei mais dessa diferença. Cristão. Sim, são coisas tão diferentes como a alma e o corpo. Porque assim como o corpo sem alma não é mais do que um cadáver, a alma da vida do verdadeiro cristão é o seu testemunho pessoal. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Cristão. Falador não entende assim. Ele acha que o ouvir e o falar é que fazem o bom cristão. Desta forma, ele mantém enganada a sua própria alma. O ouvir não é mais do que semear a palavra em nosso coração. E o falar não é suficiente para demonstrarmos que realmente há fruto em nosso interior e na nossa vida. E devemos estar bem certos de que, no dia do juízo, todos serão julgados, segundo os frutos que tiverem produzido. Mateus 13, 24, 46. Não será só perguntado, creste? Mas também, praticaste? Por isso, a vida do crente é comparada a um campo, onde o semeador semeia. Mateus 13, 18 a 23. E você sabe que aquele que realiza a colheita busca só colher os frutos. Fiel. Isso faz me lembrar das palavras com que Moisés descreve o animal limpo. Levíticos 11, Deuteronômio 14. É aquele que tem as unhas fendidas e que remói. Uma só destas características não basta para incluí-la nessa classificação. A lebre remói, mas é imunda porque não tem unhas fendidas. Assim acontece com o falador. Ele remói, busca conhecimentos, rumina a palavra, mas não tem as unhas fendidas, ou seja, não se aparta do caminho dos pecadores. Porém, à semelhança da lebre, tem patas de cão ou de urso, sendo, portanto, imundo. Cristão. Na minha opinião, você deu a esses textos o verdadeiro sentido evangélico, ao que eu acrescentarei outra observação. Paulo chama aos grandes faladores, entre aspas, metal, que soa, e sino, que tine. 1 Coríntios 13, 1. Ou, conforme está escrito em outro lugar, coisas inanimadas que fazem som. 1 Coríntios 14, 7. São coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e a verdadeira graça do Evangelho, e que, portanto, nunca poderão ter lugar no reino dos céus, ter espaço
entre os filhos da vida, ainda que falando, produzam sons semelhantes aos da voz dos anjos. Fiel. Eis o motivo porque a princípio me agradou tanto a sua companhia e agora já me aborrece. Como nos livraremos dele? Cristão, siga os meus conselhos. Se você fizer o que lhe digo, ele também se aborrecerá de estar ao seu lado, a não ser que Deus toque no coração dele e o converta. Fiel, e o que devo fazer? Cristão, ouça, aproxime-se dele e fala-lhe a sério sobre o poder do Evangelho. Quando ele tiver aprovado as suas palavras, o que não deixará de fazer, pergunte-lhe diretamente se isso é o que ele pratica no seu coração, na sua casa e na sua vida. Então Fiel, aproximando-se outra vez de Falador, perguntou-lhe: Então, como é que vão as coisas por aqui? Falador: Está tudo bem, mas eu pensei que íamos conversar mais. Fiel: Conversaremos agora. Por você ter me deixado escolher o assunto, proponho este. Como se manifesta a graça salvadora de Deus quando ela existe no coração do homem? Falador: então quer dizer que vamos falar acerca do poder das coisas espirituais? O assunto é excelente, estou bem disposto a responder-lhe imediatamente. Primeiro, quando a graça de Deus existe no coração do homem, causa um grande clamor contra o pecado. Segundo, Fiel, mas devagar. Vamos analisar a primeira parte de sua resposta. Você teria falado com mais acerto se tivesse dito que a graça se manifesta em inclinar a alma a odiar o pecado. Falador: ora, que diferença há entre clamar contra o pecado e odiá-lo? Fiel: muitíssima. Podemos, por conveniência, clamar contra o pecado e não o odiar. Tenho ouvido muita gente fazer verdadeiras declamações contra o pecado até no púlpito, mas o toleram nos seus corações, nas suas casas e nas suas vidas. A mulher de Potifar, que queria derrubar José, clamou em alta voz, com todas as forças, como se fosse muito casta. Gênesis 39:15. E, apesar disso, tinha sido ela quem convidara o moço para o pecado, e de boa vontade o teria cometido se José tivesse concordado. Os clamores de algumas pessoas contra o pecado são como os de algumas mães contra os erros dos filhos a quem repreendem, mas que logo beijam e acariciam. Falador: parece-me que você quer apanhar-me nos meus próprios argumentos. Fiel: não. Apenas desejo colocar as coisas no seu devido lugar. Diga-me agora, qual é o segundo sinal de que a graça de Deus existe no coração do homem? Falador: ela produz um grande conhecimento dos mistérios evangélicos. Fiel: você deveria ter posto esse sinal em primeiro lugar, porém, tanto em primeiro como em segundo, ele é falso, porque podemos obter facilmente muitos conhecimentos evangélicos e não termos a graça e o temor de Deus em nosso coração. Além do mais, pode um homem possuir todo o conhecimento e não ser coisa alguma, muito menos filho de Deus. 1 Coríntios 13:2. Quando Cristo perguntou: vocês sabem todas estas coisas? E os discípulos responderam afirmativamente. Jesus acrescentou: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. João 13:17. Não chama bem-aventurados aos que as sabem, mas aos que as praticam. Porque existe um conhecimento que não é acompanhado de ação ou de obra. É o conhecimento daquele que, entre aspas, conhece a vontade do seu Senhor e não a faz. Fecha aspas. Pode, pois, um homem
saber tanto como um anjo e não ser cristão. Disto eu concluo que a sua segunda prova não é verdadeira. É certo que o saber agrada aos faladores e aos fanfarrões, mas o que agrada a Deus é o fazer. Não quero dizer com isto que o coração possa ser bom sem conhecimento, mas há dois tipos de conhecimento: aquele que se ocupa apenas em investigar as coisas e aquele que é acompanhado de graça, fé e amor e que faz com que o homem cumpra de coração a vontade de Deus. O primeiro satisfaz ao falador, mas o verdadeiro cristão só se satisfaz com o segundo. Entre aspas, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observá-la-ei de todo o coração. Fecha aspas. Salmo 119, 34. Falador. Você está outra vez criticando as minhas palavras e nada mais. Não creio que isto seja para edificação. Fiel. Pois se você quiser, passaremos para outro assunto. Você pode citar outro sinal por onde se manifesta a obra da graça onde ela existe? Falador. Não, é inútil, pois vejo que é impossível chegarmos a um acordo. Fiel. Nesse caso, eu o apresentarei. A obra da graça na alma e no coração de uma pessoa manifesta-se dando-lhe convicção de pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e do pecado de incredulidade que existe em todo ser humano que ainda não confessou a Cristo como Salvador. E por isso será certa a sua condenação, se não alcançar misericórdia da parte de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Ver e sentir estas coisas produzem nele dor e vergonha por seus pecados. Salmo 38, 19, Jeremias 31, 19, João 16, 8, Romanos 7, 24, Gálatas 2, 16. Além disto, ele sente a absoluta necessidade de aceitar o Salvador da humanidade e de se unir a ele por toda a vida. Ora, conforme for a força ou a fraqueza da sua fé no Salvador, assim será a sua felicidade e a sua paz. Assim será o seu amor à santidade, assim serão os seus desejos de melhor conhecê-lo e servi-lo neste mundo. Porém, é necessário que a pessoa seja sensível ao Espírito Santo e tenha comunhão com Deus para concluir com segurança que isto é obra da graça de Deus no seu coração. João 16, 8, 11, Atos 4, 12, Gálatas 1, 15 a 19, Apocalipse 21, 6. Esta comunhão o ajudará a fugir do pecado, a se esforçar no mais íntimo do seu coração para obedecer aos mandamentos de Deus e a ser-lhe fiel. Essa comunhão o levará a querer cultivar esse sentimento na sua família, esses sentimentos na sua família e a promover a santidade no mundo, não só pela sua pregação, como pode fazer qualquer hipócrita ou enganador, mas por seu exemplo de vida, em fé e amor, debaixo do poder da palavra. Jó 42, 5, 6, Salmo 51, 9 a 23, Ezequiel 20, 43, Mateus 5, 8, Romanos 10, 9 e 10, Filipenses 1, 27 e 2, 17. Agora, Senhor falador, se você tem alguma objeção a fazer diante desta breve descrição da obra da graça, ou aos modos como ela se manifesta, você pode apresentá-la agora. Caso contrário, eu lhe farei outra pergunta. Falador, não tenho nada a observar, agora cabe a mim ouvir e não fazer objeções. Você pode fazer a segunda pergunta. Fiel.
Será que você tem experimentado no íntimo algo dessa minha descrição? Será que dão testemunho disso a sua vida e a sua conversa? Ou o seu compromisso com a vida de santidade consiste só em palavras e não na sinceridade e na verdade? Porque não é justo aquele que a si mesmo se aprova, e sim aquele a quem Deus aprova. Além de que é grande iniquidade dizermos que somos desta ou daquela maneira, quando a nossa conversa, a nossa vida e o nosso testemunho para com o próximo nos desmentem. Falador, entre aspas, começando a curar, mas recuperando a coragem, fecha aspas. Você está apelando agora para a experiência, para a consciência e para os céus, a fim de justificar o que acabou de dizer. Eu não esperava que usasse esse tipo de argumentação. Quanto a mim, não estou disposto a responder essas perguntas, pois não tenho a obrigação de respondê-las, a não ser que você queira assumir o papel de um catequizador. Porém, creio que ainda tenho o direito de não lhe aceitar como juiz. Peço-lhe, porém, que me diga, por favor, com que finalidade você está me fazendo essas perguntas? Fiel. Porque vi você muito disposto a falar e temo que só haja em você palavras e nenhuma obra. Além do mais, essas palavras certamente são desmentidas pela sua vida. Disseram-me que você é uma nódoa entre os cristãos e que dá mau testemunho do Evangelho, tanto no seu modo de falar como no seu modo de agir. Ouvi falar também que você tem sido a causa de alguns irmãos terem tropeçado e que muitos outros correm o perigo de se perder devido ao seu mau exemplo. Você é a vergonha dos que têm confessado sua fé e fidelidade a Jesus Cristo. Falador. Vejo que você anda acreditando em boatos. E quem tem formado uma opinião precipitada sobre mim? Com isto concluo que é uma pessoa mal-humorada e melancólica, a quem eu não estou disposto a suportar. Passe muito bem. Cristão, aproximando-se de Fiel, disse-lhe, entre aspas, eu já sabia que isso ia acontecer. Era impossível, Fiel, você harmonizar sua sinceridade com a falsidade de falador. Ele prefere abandonar a sua companhia a ter que mudar de comportamento. Ele já vai em boa hora, pois quem perde é ele. Livrou-nos do trabalho que teríamos de despedi-lo. Se ele continuasse a nos seguir, seria para nós uma nódoa. E o apóstolo disse, aparta-te desses. Fiel. Mas assim mesmo, estou satisfeito por termos tido essa pequena conversa. Talvez algum dia ele venha a lembrar-se dela. Eu lhe falei com toda sinceridade, e assim não cairá sobre mim a culpa do seu sangue se ele morrer. Cristão, você fez muito bem em falar-lhe com tanta clareza. Infelizmente, hoje em dia, há muito pouca sinceridade entre as pessoas e, por isso, a mensagem evangélica distancia tanta gente. Esses nécios, como o falador, para quem o evangelho é apenas uma palavra, são corruptos e enganadores em seus discursos. E ao serem admitidos na companhia dos fiéis servos de Deus, deixam o mundo perplexo, mancham o cristianismo e afligem os sinceros. Bom seria que todas as pessoas os tratassem como você acaba de fazer. Se assim acontecesse, eles se esforçariam em ser sinceros e viver na retidão, ou se veriam obrigados a afastar-se da companhia dos santos. Que vaidade tem falador, com que soberba e orgulho ele se incha igual a um pavão. Que orgulho tão nécio de fazer calar a todos diante de si.
Mas assim que você, fiel, começou a falar da verdade e da sinceridade do Evangelho, ele foi se encolhendo pouco a pouco, como a lua em quarto minguante. Isto acontecerá com todo aquele que não for sincero com relação ao Evangelho e que não sentir a sua influência e transformação na alma. E assim caminhavam, falando sempre acerca do que tinham visto ao longo da viagem. A conversa os distraía e por isso o caminho lhes parecia mais fácil. Estavam atravessando um deserto. Final do capítulo 13.